Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre esse dispositivo aqui. Ó. Esse dispositivo aqui é um DPS, ok? E é DPS? Eu vou explicar para vocês aqui, liga com fio aqui, como que se liga, né? E para que ele serve, ok? Então nós vamos falar sobre DPS. Pessoal, o que é DPS? DPS é isso aqui, ó. DPS, Dispositivo Protetor de Surto. O que é um surto? Surto é toda aquela perturbação que vem na rede elétrica, né? Alteração. Muitas vezes nós vemos a luz da nossa casa piscar, e aquilo ali é uma alteração, a rede que está oscilando, né? Então tem oscilação que não é muito prejudicial aos equipamentos, mas tem outras que sim. E essa outra aqui sim é o tal do surto. O que é surto? É pico de tensão. E esse equipamento, esse dispositivo, é justamente para eliminar os picos de tensão, ok? Então aqui eu fiz um grafiquinho aqui, ó, para poder explicar melhor, tá vendo? Vamos supor numa residência a tensão 220. Então, a hora que liga a chave, ela vai de 0 a 220, depois ela mantém estabilizada, né? Isto seria a tensão ideal, né? Ela fica reta assim, sem variações, mas na verdade isso não acontece, né? Ela fica sempre variando. Agora, essas cristas aqui que eu desenhei aqui, ó, isso aqui são picos, picos de tensão e chamado de surto, né? Eles podem ser ocasionados por causa de raios, é, manobra de chave de grande porte ao longo da região, que pode afetar a rede, né? Também quando falta força. Então, vem esses picos na rede, eles sempre aparecem. E esses picos podem chegar até, pessoal, até 1500 volts, ok? Mas aí não queima o aparelho? Sim, os aparelhos foram projetados para suportar esse tipo de pico, né? Esse tipo de coisa, são projetados para isso. Só que tem um detalhe, apesar desse pico ser bem alto, chegar a 1500 volts, eles são de curtíssima duração, alguns microsegundos, então por isso que ele não danifica tanto o aparelho, mas não é bem assim, ele acaba danificando, porque conforme é inserido, conforme o aparelho recebe esses picos, ele vai sofrendo um desgaste, né, prematuro, porque ele vai sendo forçado, até que chega uma hora que o equipamento entra em colapso, ele dá defeito. Aí as pessoas falam, mas estava assistindo e de repente parou sozinho. Não, ele não parou sozinho, ele já vinha sofrendo algum ataque, né, esses picos, às vezes com uma frequência muito grande, e chega uma hora que ele realmente ele vem a se romper, né, vem danificar. Isso não quer dizer que todo defeito é causado por esse tipo de coisa, mas isso é a grande maioria dos defeitos, principalmente dos equipamentos que param sozinho, que dá a impressão que ele parou sozinho, não, ele já vem sofrendo alguns ataques, ok? E esse dispositivo DPS é justamente para eliminar esse tipo de pico, ok? Então eu fiz aqui dois esbocinhos para explicar para vocês como é que funciona isso aqui, ok? Então aqui nós temos um relógio normal, né? Uma entrada de força normal, com um relógio, um medidor, os dois disjuntores, então aqui seria o normal, né? Então a energia entra pelo relógio, sai aqui, entra pelos disjuntores e vai para casa, ok? O neutro vem direto para casa, não passa pelo disjuntor, mas ele é aterrado, por um motivo que eu não vou comentar aqui agora, ok? Agora nós acrescentamos os DPS, né? Um para cada fase viva nesse caso, ok? Então como é que se liga? Sai do disjuntor, né? Dá a volta e entra no DPS. Pega a outra fase, sai no disjuntor, dá a volta, entra no DPS, ok? E a saída do DPS, nós jampeamos uma na outra e saímos com um cabinho e levamos a um barra-terra. Ok, pessoal? Agora também, além de ser aqui, no caso, se os picos vierem pelas fases, então está protegido. Só que nós devemos aterrar o neutro também aqui nessa barra, porque se o pico vier pela, pelo neutro, ele também é escoado para a terra. Ok, pessoal? Então aqui eu vou mostrar para vocês um jeito mais simples, né, para ficar melhor o entendimento. Então aqui nós temos o disjuntor da rede, o disjuntor geral, que está ali no relógio, que é esse aqui, né? Então a rede entra no disjuntor, sai do disjuntor e vai para casa. Da saída do disjuntor nós levamos um para cada DPS, né? E jampeamos aqui na saída e levamos ao barra-terra. Lembrar, pessoal, que esse barra-terra tem que ser exclusivo, tá? Não pode ser o mesmo. Esse aqui é obrigatório. Na maioria das entradas de força tem um terra obrigatório. Esse aqui tem que ser individual, tem que ser individual. Tem que ser somente para essa finalidade mesmo, ok? Então, quando a tensão está normal, não tem pico, esse aparelho, esse dispositivo,
ele funciona como uma chave aberta, não passa nada, ok? Mas quando vem um pico alto, com a tensão vem alto num pico ali, o que acontece? Ele fecha num espaço de tempo muito curto, alguns microsegundos, e escoa esse pico para a Terra, ok? Então, esse pico não vai passar para casa, ele vai vir para cá. Por isso que ele é dispositivo protetor de surto. Ele elimina o surto, né? Então, com isso, a casa vai ter protegido. Não é que ele seja um equipamento 100%, não existe nada 100%, mas que ele ajuda bastante, ele ajuda. Ok, pessoal? Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando mais detalhes, ok? Esse é só um esboço, é só uma ideia para vocês entenderem a importância desse aparelho na residência das pessoas, ok? E como é que se compra isso aqui? Existem dois itens a ser observado no DPS. Primeiro, você vai comprar um DPS, a tensão tem que ser acima da tensão da rede. Então, se a tensão da casa da pessoa é 220, então ele tem que comprar um DPS para acima de 220. Chega na loja e pede e cita a tensão da casa, a tensão lá em casa é X, eu quero um DPS acima disso, ok? Então, recapitulando, pessoal, a gente coloca o DPS só nas fases vivas. Nesse caso, o neutro ele pode ser ligado diretamente na barra terra do DPS, não precisa colocar DPS. Embora em alguns casos, em algumas configurações, eles colocam, mas nesse caso aqui não há necessidade, ok? É só colocar o DPS na fase viva. Então, qual é a tensão a ser observada? É a tensão que dá entre fase e neutro. Então, se você tem 110 na sua casa, é essa tensão que tem que ser levada em consideração. Ok, pessoal? Então, essa era a dica que eu tinha para dar para vocês hoje, pessoal. Até a próxima.